Hi everyone, is everything alright? Olá pessoal, então vamos dar início aqui a mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar aqui sobre os 12 pontos levantados a partir do artigo Present Perfect, fazer a correção desses pontos levantados e os devidos comentários. Então, vocês podem ir fazendo as anotações que acharem necessárias, pausando o vídeo, revendo o vídeo quantas vezes acharem necessários e corrigindo, principalmente corrigindo esses pontos, né? Porque vocês responderam eles também no caderno de vocês, ou no celular ou computador, agora é a hora de fazer a correção. Então vamos lá. Começar pelo primeiro ponto aqui. O Present Perfect é um tempo verbal utilizado para indicar. A resposta é ações que começam no passado e se prolongam até o presente. Basicamente, esse tempo verbal é isso. Ações que começaram no passado e se prolongam até o momento presente. Bom, basicamente nós temos os três tempos, né? Passado, presente e futuro. Então, a noção de um passado, de um tempo verbal, né, que diz respeito a um passado, a algo que aconteceu no momento passado e que tem uma relação que se prolonga até o momento presente, essa noção em português nós não temos. Porque para a gente, passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Porém, nós vamos ver essa peculiaridade desse tempo perfect. Acabei de achar um erro aqui desse tempo verbal na língua inglesa, o que causa uma certa dificuldade para nós estudantes brasileiros, porque nós não temos um correspondente, tá? Ou seja, na nossa língua não há esse tempo verbal que corresponde, né, esse tempo verbal present perfect, certo? Então vamos lá. Eu peguei aqui então a partir dessa noção de ações que começam no passado e se prolongam até o presente, eu peguei um exemplo aqui para a gente discutir. Deixa eu só abaixar aqui. Então vamos lá. I have done the task. I have done the task. Imagine a seguinte situação, que você fez uma prova, certo? E nesse momento presente, agora, você está com essa prova nas suas mãos. E você está falando com a sua mãe, você está comentando com a sua mãe a respeito da prova. Então você diz a frase I have done the task. I have done the task, que significa eu fiz a prova. Percebam que a prova foi feita no passado, certo? Mas no momento atual, no momento presente, você está discutindo a respeito da prova com a sua mãe, então você diz isso, né? I have done the task. Então, essa ação que ocorreu no passado tem uma relação com o momento presente, uma vez que você está falando sobre esse acontecimento. Não nos interessa que quando aconteceu a ação, apenas que ela aconteceu no passado e você traz esse passado para o momento presente, no momento em que você fala sobre esse passado. É basicamente isso, Present Perfect, pessoal. Lá no vídeo do professor, um dos vídeos que eu mandei para vocês, o professor resume tudo, né? Ele enxuga bem o tempo, o Present Perfect, e vai dizer que é um tempo verbal que a gente utiliza aí, é bastante utilizado na verdade, quando a gente não coloca tempo das coisas, a gente usa o present perfect. Ele resume nisso, né? Mas aqui a gente vai comentar um pouquinho algumas situações, tá? Ele resume muito bem, na minha opinião. Quando a gente não fala de datas, não menciona o momento exato do acontecimento, a gente pode usar aí o present perfect. Se nós temos menção a datas específicas, aí nós falamos do simple past. Simple past, uma ação que começou e já terminou lá no passado, e aí sim nós mencionamos uma data, algo específico, certo? Bom, um outro exemplo aqui é essa frase, she has worked here for 10 years. She has worked here for 10 years, que é o exemplo que também é dado em um dos vídeos que eu passei para vocês, né? Então ela começou a trabalhar, ela trabalha aqui faz 10 anos. Então percebam que ela começou a trabalhar no passado, né? Já tem 10 anos que ela está trabalhando aqui, né? Nessa empresa provavelmente, ou nesse local de trabalho. E essa ação de ter começado a trabalhar, ela se prolonga por 10 anos, de maneira que atualmente, no momento presente, ela ainda está trabalhando neste local. So, she has worked here for 10 years. Aqui, se a gente fosse traduzir, seria, né? Eu fiz a prova aqui, ela trabalha aqui por 10 anos.
ambos utilizam o present perfect. Percebe que a tradução, às vezes, a gente se complica quando vai traduzir ao pé da letra, mas nós temos que ter em mente a noção que o present perfect imprime, que é o passado que se relaciona com o momento presente, certo? Sobre o outro vídeo que eu passei para vocês, a animação, que trazia vários exemplos, pedi para vocês copiarem no caderno, acho que eu pedi apenas para vocês assistirem ao vídeo, trazia vários exemplos. O primeiro exemplo é esse, então About Chores, que era sobre tarefas, About Chores, sobre tarefas. O vídeo começa falando assim, o narrador falando, Their mother has asked them to do that. Their mother has asked them to do that. Isto é, o narrador começa falando que a mãe deles os pediu para fazer isso, né? Então, sobre as tarefas. O vídeo começa eles realizando algumas tarefas e o narrador diz que a mãe deles foi quem pediu para eles fazerem essas tarefas. Na animação, as tarefas, the chores, são realizadas no momento presente, mas quem solicitou, quem fez o pedido, né, para a execução das tarefas foi a mãe, e esse pedido foi feito no momento passado. So, their mother, a mãe deles, dos personagens da animação, has asked them, pediu a eles que fizessem isso, que fizessem as tarefas, certo? Ou seja, pediu no momento passado e eles estão executando no momento presente. Então, basicamente é isso, Present Perfect. A gente vai avançar agora para mais informações a respeito desse tempo verbal. So, number 2. Quais os advérbios de tempo mais utilizados no Present Perfect? Então são esses: ready, que significa já; yet, que significa já ou ainda; ever, já ou alguma vez; just, há pouco, agora mesmo; never, nunca; always, que significa sempre. Mais alguns: lately, ultimamente; often, normalmente ou frequentemente; recently, recentemente; frequently, frequentemente. Então, separei dois exemplos aqui. She has never been to the States. She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos, utilizando aqui o advérbio de tempo nunca. O próximo, I have always wanted to study German. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. Galera, aí fica aquela pergunta, teacher, mas have or has não significa, não é o verbo ter? Significa, por exemplo, I have 2 cars. Eu tenho 2 carros. She has a house. Ela tem uma casa. Exatamente. O have e o has, nesse caso, né, eles podem funcionar como verbos, ou melhor, eles são verbos, tá? Tem o significado tem, né, o verbo ter, porém, todavia, contudo, but. However, no present perfect, o verbo have, ele funciona como um auxiliar. Ou seja, ele não tem uma tradução aqui específica, literal, de ter, certo? Como a gente costuma utilizar o verbo ter. Ele é um auxiliar, ele auxilia a formulação do present perfect. De fato, quando vocês escutarem a palavra perfect, se tratando de tempo verbal perfect, já lembrem logo do have, certo? Ou na forma na terceira pessoa, has. Na terceira pessoa, has, certo? Nós temos também o past perfect, no caso, past perfect, que vai ser formado pelo have no passado, que é o had. Então, present perfect. Present perfect, have, has. Past perfect, had. Então, ouvir essa palavrinha aqui, perfect, se relacionando a tempos verbais, presente ou passado, lembre-se do have ou do has ou do had, que funciona como auxiliares, tá bem? Vamos avançar. Number 3. O que acontece com o verbo auxiliar have na terceira pessoa do singular? Isto é, quando usado junto aos pronomes he, she, it, na forma afirmativa. Acabei de dar a resposta, né? O auxiliar have assume a forma has. Então, he has, she has, it has. He has done something. Ele fez algo. She has done something. Something.
Ela fez algo. It has done something. Isso fez algo, certo? Os exemplos aqui do he, she, it, have se torna has. Bacana? Number 4. Vamos lá. As flexões de particípio passado, terceira coluna da tabela de verbos, dos verbos regulares, é igual às flexões do simple past, segunda coluna dos verbos regulares. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a terceira coluna da tabela de verbos, quando se trata de verbos regulares, é igual à segunda coluna. Isso é o que afirmou aqui. Sendo assim, os particípios passados dos verbos regulares terminam em d, ed ou ied. Nesse caso aqui, está se dizendo assim, os particípios passados, ou seja, a terceira coluna, termina em d, ed e ed, da mesma forma que a segunda coluna de verbos, quando tratamos dos verbos regulares, tá? Já já eu vou exemplificar, só vou ler as 5 aqui, eu mostro melhor isso para vocês na prática. E quanto aos verbos irregulares, o que ocorre? No particípio passado, na terceira coluna, dos verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão, certo? Elas se modificam bastante e não seguem nenhum padrão. Deixa eu mostrar para vocês aqui abaixo como que funciona isso. Então, eu separei aqui os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Os verbos em inglês são classificados como regulares ou irregulares, dependendo da conjugação que apresentam. Regra geral, aqueles que seguem a conjugação padrão de terminações são chamados verbos regulares. Os irregulares não seguem nenhum modelo de conjugação. Por exemplo, vamos começar pelos verbos irregulares. Nós falamos que eles não seguem nenhum modelo de conjugação, certo? Então, tenho aqui o infinitivo, primeira coluna da tabela, simple past, segunda coluna da tabela, past participle, terceira coluna da tabela. Então, percebam que o verbo become, no simple past, fica became, e no past participle ele volta a ser become. Esse é o verbo tornar-se, tá? Já o verbo begin, no simple past fica began, no past participle begun. Ou seja, ele se transforma de 3 formas diferentes, né? Ele se apresenta de 3 formas diferentes, dependendo da conjugação que se faça, certo? Begin significa começar. Então, no presente aqui, eu começo as coisas. Por exemplo, no passado, eu comecei a fazer tais coisas, né? E no past participle, isso tem começado há algum tempo. Então, aqui eu começo, comecei, começado, tá? Tornar-se, né? Se tornou, tem se tornado, certo? E o nosso famoso verbo to be, o mais famoso do planeta Terra, também é um verbo irregular. Ele se apresenta como be, no infinitivo. No simple past, ele se apresenta como was, he, were. No past participle, como been. Na terceira coluna, como been. Então, ser ou estar, né? Fui, era ou estive. Aqui, estado, né? Tem sido, tem estado, certo? E assim vai. Bring, brought, brought. Have, had. O have também é um verbo irregular. No infinitivo, have. No passado, had. No particípio, had. Então, eu tenho, eu tinha. E até aqui me complicou a tradução para o nosso português. Mas beleza, acredito que vocês entenderam aqui a diferença, né? Esses verbos são irregulares porque não seguem nenhum padrão de conjugação. Já os verbos regulares, eles obedecem a um padrão. E esse padrão é o quê? Geralmente, acrescenta-se ed no final dos verbos, tá? Se o verbo, por exemplo, o verbo dance, já terminar, com e, eu apenas acrescento o d. Então fica dance, danced, danced, certo? No caso dos verbos, como o verbo study, que termina aqui com um y precedido de uma consoante, eu elimino o y e acrescento ied. Então, study, studied, studied. Percebam
que tanto no infinitivo, percebam que no passado e no passado particípio a forma é a mesma, tá? Verbos irregulares, basicamente é isso. São verbos que terminam com que tem uma regularidade, né? Geralmente aqui a segunda coluna e a terceira coluna são iguais, acrescenta-se ed, apenas o d, ou ied. Verbo work, worked, worked, answer, answered, answered. Certo? Bacana. Vamos voltar lá então. Pessoal, depois eu gravo uma aula rapidinho, falando apenas dessa conjugação dos verbos, dessas regras de conjugação dos verbos, tá bem? A questão de acrescentar o IED, acrescentar o ED, eu falo depois melhor com vocês. Por hoje vamos ficar aqui apenas com nossa correção e comentários. Então a gente parou aqui, no particípio nenhum padrão. Number 6. Cite 3 verbos regulares e 3 irregulares presentes no artigo em questão. So, regular, wanted, arrive, que aparece... Deixa eu pôr aqui, né? Arrive, no passado. Wanted, que é o verbo want, na verdade. Ele aparece assim no artigo. Arrive aparece como arriving no artigo, mas é um verbo. Vou deixar ele na forma infinitiva, tá? Para não ter confusão. Então, won't, a forma infinitiva, no infinitivo, aparece como wanted no artigo. Arrive aparece como arriving. E visit é um verbo regular também, o verbo visit, certo? Aparece como visited no artigo, tá? São verbos regulares. Quanto aos verbos irregulares, o verbo have, o verbo be, que se apresenta como been no artigo, aparece been, e o verbo go, que se apresenta como gone no artigo. Tá? São esses 3 verbos de cada. So, number 7. Qual a estrutura de formação do present perfect na forma afirmativa? Exemplifique. Então, muito simples, tá? Eu tenho uma frase aqui. My parents have visited Portugal 3 times. Então, atenção, isso é importantíssimo. É a estrutura de formação desse tempo verbal. My parents funciona aqui nessa frase como o sujeito. O sujeito da frase, relembrando, é aquele que nós falamos algo a respeito dele, ou aquele que pratica determinada ação expressa ali na frase, certo? O sujeito está em evidência ali, né? Ele que faz algo, ou ele que sofre algo, ou a respeito dele que é dito algo, tá bem? Então isso é o sujeito. Nesse caso, my parents funciona como sujeito. Depois vem o verbo auxiliar to have no simple present, certo? Simple present. Na primeira, ou seja, na primeira coluna no infinitivo, lá no momento presente. Não é como had, não é no passado, tá? Então, have. My parents mais verbo auxiliar to have. Have. Mais o verbo principal no particípio passado, que no caso visited, no particípio passado. Como assim? Se eu voltar aqui, visited eu disse que é um verbo regular. Então eu colocaria visit, certo? Aqui no passado, visited. A gente já sabe que ele é igual, então aqui ficaria visited também. Atenção, quando eu falo do present perfect, eu utilizo essa coluna dos verbos, a terceira coluna. Então, primeira, segunda, terceira coluna, present perfect. Tanto dos verbos regulares quanto dos verbos irregulares, terceira coluna. Então, quando eu estou falando do verbo visit aqui, lá na formulação da frase, eu estou me referindo a ele nesse lugar aqui, certo? Aqui também, quando eu for elaborar a frase, eu vou me referir aos verbos que se apresentam nesse local aqui. Quer ver? Vamos voltar lá. Olha só. My parents have visited. Visited. Terceira coluna da tabela de verbos, mais o complemento Portugal 3 times. Certo? Essa é a estrutura. Sujeito, esse maisinho a gente diz plus em inglês. Sujeito, plus, verbo auxiliar to have no simple present, plus, verbo principal
no passado particípio, ou no particípio passado, plus o complemento. Certo? Number 8. O verbo to have pode ser utilizado na forma contraída quando conjugado no present perfect. Nesse caso, usa-se apóstrofe v como forma contraída de have e apóstrofe s como forma contraída de has. Cite os dois exemplos de contração do verbo to have dados no artigo. É esse. She's already gone. Ela já se foi, que é a mesma coisa de dizer she has already gone. Porém, aqui está na forma contraída. Aqui eu posso contrair o she e o has, ficar she's. She's. She has. She's already gone. She has already gone. Certo? Nesse caso, we've been talking. We've been talking too much in class. Temos conversado demais na sala. É o mesmo que dizer we have been talking too much in class. Certo? Então, we have with. We have with. We have been talking too much in class. We've been talking too much in class. Certo? Vamos para a próxima. Number 9. Qual a estrutura de formação do present perfect na forma negativa? Exemplifique. Muito simples, tá? Sujeito, novamente, iniciando a frase. My parents, é o mesmo exemplo, tá? Verbo auxiliar to have no simple present. Mesma coisa, have. My parents have, mais o not, tá? My parents have not visited Portugal 3 times. E aí continua verbo principal no particípio passado, mais o complemento, certo? My parents have not. Eu poderia contrair essa frase, né? My parents haven't visited, blá blá blá. Certo? Poderia deixar na forma contraída a negativa aqui, have not, haven't. Certo? Number 10. Então, basicamente é isso. Número 10. Vamos lá. Fale sobre o verbo to have, utilizado na negativa da forma contraída. Acabei de responder. Nesse caso, usa-se haven't na forma contraída de have not e hasn't como forma contraída de has not. Que é o outro exemplo que nós temos aqui, né? She has already gone. Ela já foi, né? Então, se eu disser aqui, eu poderia pegar she hasn't already gone. She hasn't. Ela ainda, né? Não foi. She hasn't already gone. Perdão, ela já foi. Ela. Não, dá certo. She hasn't already gone. É isso mesmo. Ela ainda não se foi. Exatamente isso. Let's go. Number 11. Qual a estrutura de formação do present perfect na forma interrogativa? Já nesse momento agora, o verbo auxiliar to have no simple present vem no início da frase, tá? Have no início da frase, depois vem o sujeito, plus sujeito, my parents, depois o verbo principal no particípio passado, visited, mais o complemento, Portugal 3 times. So, have my parents visited Portugal 3 times? É uma pergunta, tá? Aqui, pessoal, perceba que nós estamos utilizando os mesmos exemplos de frases, né? É a mesma frase dos pais terem visitado Portugal 3 vezes, porém, essa regra, ou seja, essa estrutura de formação vale para todos os demais verbos, tá bem? Todos os demais verbos. Verbo to go, verbo to do, verbo to fly, to have, to be, and so on. Bom, última questão. Apesar de se chamar present, perfect, esse tempo verbal se refere a ações iniciadas no passado. É isso mesmo. Ações que iniciaram no passado e, como diz a primeira questão, tem uma relação com o momento presente. Bom, galera, em termos de present perfect, é isso. É basicamente isso. Então essa foi uma aula comentada, um exercício comentado de correção desses 12 pontos levantados. Posteriormente, agora que vocês já entenderam um pouco melhor como que funciona esse tempo verbal, nós iremos aí realizar exercícios práticos, tá? De fixação do conteúdo.
peço o auxílio de vocês para se inscreverem nesse canal, no meu canal, porque pode ser que eu leve adiante aqui as aulas e conforme cresça o canal, pode ser que eu anime, né, para estar fazendo outras aulas em outros formatos, para estar ajudando vocês e outras pessoas também. Certo? So, our class is over. I'll see you next time. Bye bye.